Essa mensagem pode confirmar o que você está sentindo. Eu sei que há alguns sentimentos dentro de nós que muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos, mas aqui eu vou trazer algo que você vai compreender, que esse tipo de sentimento que você está sentindo dentro de você pode trazer uma outra interpretação. Você já percebeu que há alguns momentos da nossa vida que ocorre uma inquietação dentro de nós que muitas vezes nós não sabemos explicar? É como se algo dissesse dentro de você que você não pode continuar do mesmo jeito. É hora de mudar, é hora de dar um passo. E muitas vezes nós confundimos esse tipo de sentimento como ansiedade, como impaciência, como insatisfação. Mas na verdade, é muitas vezes Deus colocando esse sentimento dentro de você para que você se mova. Deus, ele é especialista em tirar as pessoas da zona de conforto. E ele sabe que se nós ficarmos parados, nunca viveremos a plenitude daquilo que ele colocou para nós, daquilo que ele deseja para nós, daquilo que ele preparou. Assim como Abraão, muitos conhecem a história de Abraão. Abraão, ele estava na sua terra, onde estava confortável, estava com a sua família, tinha bens, estava de forma confortável. Mas Deus diz: saia da tua terra e da tua parentela e vai para a terra em que eu te mostrarei. Houve uma inquietação dentro de Abraão, em que ele precisava sair da sua terra, para que ele fosse aonde Deus queria e para onde Deus tinha um plano maior. Ele não tinha mapa, ele não tinha garantias humanas, ele não tinha nada, mas ele tinha aquela incomodação dentro dele para sair da terra onde ele estava e ir para o caminho em que Deus falou. Assim acontece muitas vezes dentro de nós. Aquela sensação de que a vida tem mais, aquela sensação de que eu preciso crescer, eu preciso sair do estado onde eu estou. Eu preciso evoluir, eu preciso me tornar mais abundante em todas as áreas da minha vida. Eu não quero mais permanecer a mesma pessoa, eu não quero mais estar no mesmo lugar. Aquela sensação em que você sente que aonde você está limitado, você está bloqueado, você não sente crescimento, você não sente como seu propósito. E é exatamente assim em que eu senti quando o despertar de Deus na minha vida começou nessas inquietações, nessas incomodações, em que eu tive a interpretação na época em que eu estava atrasada, em que eu estava paralisada, em que onde eu não estava vivendo o meu propósito e o meu chamado. E começou essas inquietações dentro de mim, em que eu queria mais. E ali eu percebi que era Deus me incomodando para falar: filha, eu quero te tirar daí. Eu não quero que você permaneça no mesmo lugar, porque aqui você não está vivendo o teu propósito. E eu comecei nessa busca espiritual, nessa busca por conhecimento emocional, nessa busca de autoconhecimento, entender mais o querer de Deus, a vontade de Deus para minha vida e crescer como pessoa, porque eu me sentia como uma pessoa realmente estagnada e começava a me incomodar. E eu sentia como Deus falando: não se acomode, não se contenta aonde você está. E muitas vezes esse movimento, essa inquietação, esses sentimentos que vêm, não é somente mudar de estado físico, de um estado ao outro, mas é uma transformação completa, é uma transformação mental, é uma transformação espiritual, é uma transformação física, é uma transformação de propósito para nós refletirmos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não é apenas físico, você mudar de um lugar ou a outro, porque nós viemos aqui para sermos o propósito de Deus aqui na Terra. Não é apenas fisicamente, mas isso engloba muitas coisas na nossa vida. E Deus quer que você mude, que você melhore várias áreas na sua vida para que você viva o propósito que Ele tem para você. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E muitos pensam que quando a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança do Criador, achamos que é apenas isso aqui, né? Fisicamente. Mas não. Vai muito além disso. Se nós somos a imagem e semelhança do Criador, o Criador, ele faz o quê? Ele cria. Ele coloca ordem nas coisas. Ele traz luz aonde está a escuridão. Ele transforma o que está em caos em ordem. Ou seja, o Criador, ele está sempre em constante criação.
Jesus disse em João 5,17 que meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, até nos dias de hoje o Senhor continua a trabalhar com nossas causas, a trabalhar, a manter toda a ordem de tudo, para que tudo mantenha-se em ordem. Então, se eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu também tenho poder de criar. É semelhança, não é igual, somos semelhantes. Mas nós criamos também. Se o nosso Deus está em constante criação, como poderíamos nós, sendo reflexo dele, não seguirmos aquilo que ele faz? Se o próprio Deus está em constante ação, como poderíamos nós, sendo a imagem e semelhança do Criador, permanecemos parados, estagnados, sem evoluir, sem progredir, sem avançar? Se nós vivemos nesse estado, não estamos vivendo a imagem e semelhança do Criador. Porque refletir Deus não é algo estático, não é algo que é parado. Refletir Deus significa você estar em constante evolução, em constante busca, em constante melhoria. Tem um trecho em Salmos que diz: Veja em mim se há algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Ou seja, eu preciso constantemente olhar para dentro de mim e ver aonde eu estou falhando, aonde eu estou parado, aonde eu estou estagnado, para que eu possa melhorar e seguir o caminho eterno, a caminhada que vai me levar até a eternidade, a caminhada que vai me levar até onde Deus tem preparado para mim. Guia-me para o caminho eterno. Ou seja, para nós guiarmos até o caminho eterno, é uma constante evolução, é uma constante busca. Você não pode ficar parado, nem mesmo estagnado. É ser uma pessoa que transmite evolução no amor, na inspiração de mudança, que carrega em si a marca de Cristo. Então, muitas vezes, esse incômodo que você está sentindo dentro de você é uma semente de uma nova fase que vai vir na sua vida. Pode ser o céu dizendo: levanta, porque existe mais para você. Muitas vezes o lugar em que estamos parece ser seguro, mas não é o lugar em que nos levará ao propósito que Deus quer para a nossa vida. Por isso Deus reacende essa chama dentro de nós para não nos conformarmos, mas sim para nós irmos além. Dentro de nós existe uma centelha divina que está chamando para expansão, para um movimento, para crescimento. Então perceba que tudo o que Deus criou está em constante movimento. O sol, a lua, nasce, se põe, tudo está em constante movimento para que toda a terra se mantenha em ordem. Os rios, os mares sempre estão com as correntes da água correndo, as árvores em crescimento. Toda a natureza se mantém em constante movimento. E eu e você, vamos ficar parados? Estagnados? Nós somos o reflexo de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Você tem valor. E Deus não quer que você permaneça parado. Deus quer que você permaneça em constante movimento, porque toda a criação está em constante movimento. A direção dos ventos não tem uma direção estática, não tem uma direção, somente uma direção. Está em constantemente movimento. E eu e você não podemos também ficar parados. Deus não quer que você fique parado nesse mesmo lugar onde você está. Deus não quer que você permaneça aceitando as coisas que você tem aceitado. Ele quer que você cresça em maturidade, cresça espiritualmente, cresça mentalmente, para que nós venhamos ser o reflexo de Cristo aqui na Terra. Porque não é apenas, gente, não é apenas fisicamente, não é apenas as coisas que muitas vezes as pessoas pensam que é coisas materiais, não. Viemos para refletir a glória de Deus. E Deus é o quê? Deus é expansão, Deus é amor, Deus é graça, Deus é o Criador, Deus é movimento, Deus é aquele que transforma todas as coisas, que levanta o humilhado, que exalta o humilhado. Deus, ele não quer que nós venhamos apenas existir. Ele quer que reflitamos o caráter de Cristo. Isso significa crescer em amor, crescer no perdão, desenvolver a paciência, seguir os frutos do Espírito, cumprir os mandamentos, ampliar a visão, viver o propósito, viver de maneira que as pessoas olham para nós e vejam a diferença, vejam em nós o reflexo de Cristo, o reflexo da bondade e do amor de Deus.
Então, olha para dentro de você. Quando as pessoas estão ao seu redor, será que elas sentem diferença? Será que elas sentem prazer em estar do teu lado? Será que as pessoas sentem satisfação de estar perto de você? Você tem transmitido paz, alegria? O que você tem transmitido? O que você tem emanado do caráter, do amor de Cristo sobre a sua vida? Então entende que a mudança que Deus, o propósito que Deus quer que você viva, não é apenas físico, mudar de um lugar para um outro, mas é muito além disso, porque Deus quer que nós venhamos viver uma vida de abundância. Abundância não é apenas em uma área, não é apenas financeiramente, não é apenas fisicamente, mas Deus quer que nós venhamos viver uma vida de abundância em todas as áreas, que reflitamos a graça, o amor e o poder de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, ser o reflexo de Cristo é viver constantemente, todos os dias, como uma nova oportunidade de ser uma pessoa melhor, como uma nova oportunidade de crescer um pouco mais, como uma nova oportunidade de ser e seguir o propósito que Deus tem para nós. Então, quando você sentir essa incomodação, esse tipo de sentimento de que eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu não posso mais ser o mesmo, eu preciso sair, aqui não estou vivendo meu propósito, não olhe apenas como algo de desconforto, mas sim como uma convocação do céu. Você precisa melhorar, você precisa mudar, você precisa evoluir, você precisa viver o meu propósito. Então, esse é um convite de Deus para cada um de nós. Não se acomodar, não viver com memórias antigas, mas prosseguir para um futuro de propósito e plenitude. Por isso, não aceite viver estagnado. Não permita que a rotina e o medo de mudar faça com que você fique estagnado aonde você está. Deus é movimento e se nós somos a imagem dele, também precisamos estar em movimento. O mundo está precisando de pessoas que brilhem. Brilhem a luz de Deus. Não de pessoas perfeitas, mas de homens e mulheres que entendam que são reflexo da glória de Deus. Pessoas que sabem que não nasceram para ficar paradas, mas para avançar, para crescer, para transformar ambientes e para impactar gerações. Então, se você tem sentido esse incômodo, não rejeite. Receba como um sinal que o Criador está deixando para você e dizendo: não pare, continue. Há mais em mim do que você experimentou. Há mais da minha imagem em que você ainda precisa refletir. Então, entenda, esse pode ser os sentimentos, a confirmação dos sentimentos em que você está vivendo. Não rejeite os sinais que muitas vezes Deus está colocando. Então, se esse conteúdo foi de valor para você, compartilhe com alguém que também está sentindo incomodações, inquietações, que quer sair do lugar, que quer mudar, que quer evoluir. Pode ser Deus chamando você a uma nova existência, a um novo propósito, a um novo caminhar em que Deus quer que você viva. Curta e comente se esse conteúdo falou com você e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui eu trago sempre conteúdos de valor que vai mudar o seu pensar, vai te ajudar a se aproximar de Deus. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo.